Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 2, versículo 5. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para os que se salvam é força de Deus. Como está escrito: acabarei com a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde há um sábio? Onde um letrado? Onde um investigador deste mundo? Deus não converteu em loucura a sabedoria mundana? Como, pela sábia disposição de Deus, o mundo, com sua sabedoria, não reconheceu a Deus. Deus dispôs salvar os fiéis pela loucura da cruz. Porque os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria, ao passo que nós anunciamos o Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os chamados judeus e gregos, um Messias que é força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Observai, irmãos, vós que fostes chamados, não muitos sábios humanamente, não muitos poderosos, não muitos nobres. Ao contrário, Deus escolheu os loucos do mundo para humilhar os sábios. Deus escolheu os fracos do mundo para humilhar os fortes. Deus escolheu os plebeus e desprezados do mundo, os que nada são, para anular os que são alguma coisa. E assim ninguém poderá orgulhar-se diante de Deus. Graças a Ele, vós sois de Jesus, o Messias, que se tornou para vós sabedoria de Deus, justiça, consagração e resgate. Assim se cumpre o que está escrito: quem se gloria, glorie-se do Senhor. Quando fui até vós, irmãos, não me apresentei com grande eloquência e sabedoria para anunciar-vos o mistério de Deus, pois entre vós não decidi saber outra coisa a não ser Jesus Messias e este crucificado. Fraco e tremendo de medo, apresentei-me a vós. Minha mensagem e minha proclamação não se apoiavam em palavras sábias e persuasivas, mas na demonstração de poder do Espírito, de modo que vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder divino. Palavra do Senhor. Comentário tirado da Bíblia do Peregrino, por Luiz Alonso. Capítulo 1, versículos de 18 a 25. Judeus e gregos, cada um a seu modo, enfrentam o problema do saber. O Antigo Testamento inclui um grupo de livros que chamamos sapienciais, cujo tema é a Rokimá, sabedoria, prudência, habilidade. Os gregos cultivam o amor ao saber, ou filosofia. Em ambos os casos, busca-se um saber também prático, não puramente intelectual. Conhecer o sentido da vida e dar sentido à vida. Vários textos tardios do Antigo Testamento identificam Rokimá com Torá, sabedoria com lei. Por exemplo, Eclesiástico 24, Baruque 3. Sábio ou doutor é o estudioso e intérprete da lei. Eclesiástico 39, de 1 a 11. Paulo identifica a sabedoria com o projeto paradoxal do Pai e sua realização por meio de Jesus Cristo. Os judeus esperam um Messias triunfador, não o servo de Isaías 53. Para eles, um Messias executado é mensagem escandalosa. Para os gregos, que cultivam o saber, filosofia, um Salvador sentenciado é absurdo. Quem não se salvou a si, mal poderá salvar outros. A cruz denuncia a mal empregada sabedoria humana e demonstra um poder e saber de Deus
paradoxais que o homem descobre pela fé. A frase só um é sábio, Eclesiástico 1:8, adquire ressonância nova. O parágrafo distingue dois campos, judeus e gregos, pagãos, e trabalha com antíteses elementares. A primeira é sabedoria / loucura, ou razão e absurdo. É típica dos pagãos, conforme Baruque 3, de 22 a 23, e dos gregos que investigam e discutem. Mas também entram nessa categoria os letrados, que se ocupam da lei, João 5,39. A segunda é poder / fraqueza, poder de Deus que se manifesta nos sinais ou milagres, do qual o futuro Messias participará. Mateus 12:38. Como desfecho, entra a terceira antítese, perdição / salvação. A cruz de Cristo quebra os sistemas em que se encastelam judeus e pagãos e revela, de modo inesperado e difícil, a sabedoria e o poder de Deus. Capítulo 1, versículo de 26 a 31. Esse paradoxo, força do fraco, se prolonga e se manifesta na comunidade de Corinto, composta de gente socialmente sem importância. Tiago 2,5, Mateus 11:25. Não são muitos os intelectuais, os poderosos, a nobreza. Como outrora uns escravos no Egito, Deuteronômio 7, de 7 a 8, e Isaías 49:7, assim agora escolhe os contrários, gente iletrada, sem influência, sem títulos. A antítese dos filósofos, o ser e o não ser, adquire outro sentido na ordem da salvação. Ser cristão é ser nova criação. 2 Coríntios 4,17. Continua a antítese, confundir / gloriar-se. Com o fraco, Deus confunde ou faz fracassar o forte, e assim ninguém pode gloriar-se diante de Deus. Jeremias 9, de 22 a 23, sobre a falsa glória e a autêntica, conforme Deuteronômio 8, de 17 a 18. Por meio de Jesus Messias, comunicam-se aos fiéis qualidades e ações de Deus, a sabedoria como sentido da vida, conforme Eclesiástico 1:10, a justiça que nos faz justos em nossa relação com Deus, tema da carta aos Romanos, conforme Jeremias 23:5s, a consagração, conforme João 17:19, o resgate como libertação da escravidão, conforme Deuteronômio 4, 6 e 8, e Salmo 137. Capítulo 2, versículos de 1 a 5. A falta de eloquência e o temor recordam a experiência de Moisés, Êxodo 4, de 10 a 16, e a de Jeremias, Jeremias 1. Paulo não baseou seu ministério em valores da cultura grega, filosofia como atividade simplesmente humana, conforme Jó 28, retórica como recurso para persuadir. Seu tema não é descoberta humana, mas segredo revelado, e se condensa numa pessoa, Jesus. Sua força persuasiva vem do Espírito. O mistério ou segredo de Deus costuma referir-se ao plano de Deus para a salvação universal, por meio de Jesus Cristo. Ao se proclamar o Evangelho aos pagãos, o plano de Deus está se cumprindo. O temor de Paulo se explica pelo descomunal empreendimento. Uma mensagem estranha. Isaías 53:1 a chama inaudita, à margem da sabedoria humana reconhecida e contra ela.